Olha, nós vamos conversar com a dona Patrícia, ela que é a mãe de um detento, o Patrick. O Patrick cometeu alguns crimes, pagou, já estava trabalhando já aqui no supermercado, aconteceu uma confusão na rua e ele foi preso. Foi responder pelo crime. Mas a mãe relata que o filho vem sofrendo ameaça lá dentro do presídio e também está sendo torturado. E ela relata o nome de pessoas que estão torturando o filho dela. Que no último final de semana ele teve na delegacia de polícia, veio do presídio de Piratininga para a delegacia, porque segundo ela acharam droga lá na cela dela e disseram que era dele. Como é que essa droga entra? Nós vamos conversar com ela, ela vai contar para a gente por que essa perseguição, não só o seu filho Patrick, mas vários presos ali, ali no presídio, no Centro de Ressocialização de Bacabal, que é conhecido também como presídio de Piratininga. Railima, começou essa perseguição porque a minha nora, o diretor Oliveira garantiu para a mãe da minha nora que ela jamais colocaria os pés lá dentro. Mas por quê? A mãe dela apresentou um BO, mas não foi a filha que fez. Então conseguimos provar que não foi a Luana que fez. Então, vocês foram até o Ministério Público, tudo isso, porque ele não queria tirar a carta... Deixar a Luana entrar para ver o Patrick, por ter garantido para a mãe da Luana. Então, depois que conseguimos a permissão para a Luana conseguir visitar o Patrick... Através da justiça. Através da justiça, tudo certo, ele começou a perseguir o meu filho. E de lá para cá, eles têm batido, eles batem no meu filho. Eles quem? O diretor Oliveira, o Léo Jânio. E agora tem um agente chamado Cássio, que relatou para minha nora lá fora, coisa que ele não deveria nem estar falando, porque até onde eu sei, o agente ele não tem que estar no meio da conversa de mulheres. Ele foi lá e estava dizendo que na hora que meu filho sair, já tem pessoas para matar ele. O próprio agente. Qual o nome desse agente? Agente chamado Cássio. Segundo a minha nora relatou para mim, é um que trabalha lá dentro, chama-se Cássio. E vocês já procuraram o Ministério Público para relatar essas histórias? Sobre o que eu estou te contando hoje, sobre esse agente, ainda não. Mas sobre o diretor Oliveira, não é a primeira vez que a gente vai no Ministério. Já andamos 2 vezes no fórum e o que ele falou para minha nora, olhando para ela, é que o Ministério Público não mandava nele. Ele não era mandado por ninguém e ela foi... falar sobre... Quer dizer que ele disse que o Ministério Público não tem poder nada sobre o presídio lá. Quer dizer que o presídio é dele. Eu acredito que sim, porque a SEAP era que mandaria nele. Quer dizer que lá a lei, a Constituição Federal não existe no presídio de Piratininga. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque ele relatou isso para ela e... ele faz o que quer ali, ele maltrata os internos. Eu não estou aqui para falar somente do meu filho, mas por outros que estão lá dentro também, que às vezes nem os pais estão sabendo o que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas estão lhe assistindo aqui, vão dizer, vão querer relatar, dizer, mas ele cometeu um crime. E a senhora é consciente dos crimes que seu filho fez, né? Com certeza, e sou a favor que ele venha pagar, mas com humanidade, com uma pessoa, com um diretor que seja humano. Porque ele não tem humanidade. Seja feito o que a lei manda. O que a lei manda, exatamente. Mas o que ele faz, ele abusa do poder que ele tem. Ele abusa. O diretor Oliveira. Como eu vi na televisão, que ele colocava os presos para trabalharem no chiqueiro de porcos. Na criação que ele fez para ele lá dentro. E como é a revista... que é feita lá com vocês, lá quando as mulheres chegam, tem a revista íntima de entrar? Tem. A pessoa tem que mostrar o cabelo, a blusa, tudo certinho. Antigamente tirava. Eu tô com uns meses que eu não vou lá. Mas eles usam o scanner lá? Não, Luana. Mas tem revista íntima? Tem a revista íntima. Não tem como entrar controlando lá? Eu acredito que não. Agora, no último final de semana, o seu filho foi apresentado na delegacia pela Polícia Penal, que encontraram umas drogas lá na cela que ele estava. Exatamente. O que a senhora está sabendo sobre isso? A senhora foi até a delegacia na noite do final de semana? Eu fui e o que minha nora relatou na visita anterior é que
E depois da visita, ele teria ido para o isolamento. E como é que essa droga é dele? Se pegaram na cela, por que que não colocaram todos os presos que estavam lá? Por que que o Oliveira disse que ia colocar a droga todinha no cu do meu filho? Desculpa a expressão, Ray Lima. Ele que falou assim? Ele falou, meu filho me falou chorando e relatou para o delegado também. Por que que não trouxeram os outros? Por que que tudo que acontece, mesmo meu filho estando no isolamento, é só ele? Foi encontrado na cela e ele estava no isolamento. Exatamente. E quem foi que colocou? Por que que o meu filho tem culpa? Tudo. A quantidade de droga? Segundo a advogada, são 18 pacotinhos de cocaína. 18 papelotes de cocaína? Parece junto com... Não, a advogada, isso. A advogada do seu filho? Isso. Teve lá presente lá. Uhum. Quem é advogada? A doutora Carol. Doutora Carol. Isso. Aí o Oliveira também teve na delegacia também? Não. O delegado, até mesmo o delegado, falou por que trouxeram o Patrick naquele dia, sendo que tinha acontecido na madrugada. Ele teve na delegacia, que dia foi, Patrick? Ontem. Já na noite de domingo. Isso. O acontecido da droga foi quando? 3 horas da manhã. Isso. E aí por que... Já da madrugada de domingo e só levaram ele à noite. Isso, já quase à noite. Quase à noite. Isso. Né? Exatamente. E ele deixou bem claro. Meu filho falou chorando, não estou aqui para defender o meu filho, entendeu? Mas está sendo demais. Tudo que acontece lá dentro é só o meu filho. Olha, e o que chama, como a senhora falou, a senhora relatou agora há pouco, são 18 papelotes de cocaína. E a senhora disse que as pessoas que vão visitar os seus parentes, tudo, e passa por uma revista muito fina mesmo, muitas vezes chega até a tirar a roupa íntima. A revista é normal, então como é que essas coisas apareceram? Sendo que primeiro o Patrick me falou que só foram 3 buchinhas de maconha que encontraram. E agora apareceu esse tanto de droga, eu não sei. Apareceu a cocaína lá. Isso. Apareceu. Mas o Patrick chegou a relatar quem teria levado, alguma coisa assim? Não. Ele chegou a relatar para a senhora está com medo de falar, com medo que venham matar ele, alguma coisa dentro da cela, até próprio de pessoas lá de dentro. Não, quando a droga foi pega, segundo o Patrick, houve pessoas que disseram que era para o dono da droga assumir a droga. Mas o dono ele não assumiu. E aí foi quando o Oliveira disse que ia colocar, era do Patrick. Tudo era nele. Mas quem levou essa droga? E como essa droga entrou até lá? Chegou através da mão de quem essa droga? Isso aí, fica aí. Ele não falou? Não me falou. Ele não sabia que tinha. Ele não sabia que tinha. Até porque ele estava no isolamento. Ele não estava da mesma. Ele não estava. Foi encontrada na cela e ele vai assumir, ele no isolamento, ele vai assumir por uma coisa que ele nem estava lá. Que ele foi colocado depois da visita para o isolamento. Também teve, esse período também lá teve uma fuga também, onde presas as informações. A senhora ficou sabendo que também houve essa fuga lá? Fiquei sabendo, mas eu, assim, não estou por dentro. Mas houve a fuga, né? Mas eu acredito que tenha havido, sim. Mas não posso nem... Você não quer falar sobre essa fuga, senhora? Não, porque eu não tenho conhecimento, somente por isso. Mas o Oliveira chegou a relatar, que a senhora disse, que ela não entraria no presídio. Isso. Mesmo com a ordem judicial, jamais a sua nora entraria. Jamais entraria. E que o Ministério Público não mandaria nele, não manda nele, que a SEAP sim mandaria nele. E sobre as roupas do meu filho, eles pegaram, eles queimaram tudo. Eles queimaram roupa, eles queimaram lençol, cueca, as coisas dele, tudo que a gente compra, Havaiana, essas coisas tudo. Eles queimaram? Queimaram. Mas essas coisas podem entrar lá no presídio? Pode. Lá as coisas eles dão. Lá pode entrar o lençol, 2 cuecas, sandália, essas coisas, tudo a gente comprou para ele. Mas tudo isso eles pegaram e queimaram. E aí, quando o Patrick pediu para ele olhou para o Patrick e disse: vai lá na defensoria para devolver as tuas coisas. Mandou ir na defensoria? Exatamente. E procurar o Ministério Público? Isso.
Quer dizer que lá ele não respeita o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública? Não. Lá é a lei do Oliveira. A lei do Oliveira. E eles estão colocando gás demais no meu filho. Ele já veio atendido de lá, ele já veio 2 vezes pro Socorrão aqui, passando mal. Entendeu? E a desumanidade ali, daquele diretor. De toda essa história que a senhora relatou aqui na nossa equipe de reportagem, a senhora vai procurar o Ministério Público ou vai ficar aqui no silêncio somente com a televisão? Não, eu vou procurar o Ministério Público, sim. Eu vou procurar os meus direitos dele como humano. Não o direito, não vou atrás querendo que ele não seja culpado pelo crime que ele cometeu, mas vou procurar os direitos dele porque ele tem. Na época que o Patrick foi preso, ele já estava trabalhando? Já estava trabalhando, sim. Trabalhava no supermercado? Isso, no supermercado. A senhora vê, mas por que essa perseguição, talvez, como a senhora disse, que vem perseguir não só o seu filho, como outros detentos lá, o diretor de lá? Por quê? Eu acredito que é porque tudo que vem acontecendo, a gente procura os direitos da gente. A gente tem que correr no Ministério Público, a gente tem que chamar uma reportagem. Porque eu, como mãe, eu não estou sendo respeitada, e nem meu filho como interno, e nem a esposa dele também. A senhora vai procurar o Ministério Público? Vou procurar o Ministério Público, porque ele tem que pagar o crime que cometeu. Mas ele não pode, o Oliveira não pode abusar dos internos. Ele não pode fazer o que vem na cabeça dele, não. E outra, ele ainda falou que iria colocar a família do meu filho na cadeia. E eu tô aqui esperando, Raí. Mas por que ele disse que ia botar vocês todos aqui? Não sei, eu simplesmente não sei. É uma coisa que eu gostaria de saber. A senhora tem medo de fazer uma visita pro seu filho e ele forjar que a senhora tá com uma droga para levar lá para poder prender a senhora? A senhora tem medo que isso venha acontecer? Ele fala que vai fazer, então há um certo medo, sim. Mas tem um Deus lá em cima que jamais vai deixar acontecer isso, Raí Lima. Mas a gente tem medo também. Somos humanos, né? Então... Dona Patrícia, e por que você procurou a equipe da TV Mearim? Porque eu queria expressar, eu queria que vocês me ajudassem nessa parte, porque... A senhora queria divulgar, mostrar para as autoridades o que está acontecendo ali. O que está acontecendo lá, porque é injusto, Raí Lima. Ali, o que está acontecendo naquele presídio ali? Com tudo isso, a senhora tem medo que aconteça uma rebelião? Com certeza, com certeza. É muita maldade ali dentro. Porque ali tem pessoas também que cometeram crime por não pagar a pensão, muitas vezes para crimes até para se defender, muitas vezes mata alguém, tudo. Então, ali tem pessoas também, porque cometer crimes, nós todos podemos cometer crime. E também cometer crimes, muitas vezes, não quer dizer que a pessoa é bandido, né? Exatamente. Diferenciar a pessoa que comete crime do bandido. Exato. Eu estou fazendo essa reportagem, não vou te mentir. Eu tenho um certo medo, sim. Entendeu? Estou com medo, mas se eu não correr, se a minha nora não correr atrás dos direitos do meu filho, o que vai ser dele? Corre o risco deles matarem o meu filho lá dentro. O que a senhora gostaria de dizer para outras mães que estão passando por essa mesma situação que você está falando aqui, que tem medo de denunciar o Ministério Público porque tem ameaça lá dentro de diretores, como a senhora falou? Se denunciar, você vai sofrer as consequências aqui. Talvez eu não pague, mas o meu filho é interno, ele vai acabar pagando, porque lá dentro é a lei da sobrevivência, Raí Lima. E tem muitas mães que estão caladas por isso. Exatamente. Eu gostaria que elas tivessem a atitude de denunciar, porque independente do crime que o filho venha a ter cometido, a gente não vai passar a mão na cabeça. A lei, ela tem que prevalecer, mas o abuso não, Raí Lima. Após essa entrevista aqui, a senhora não vai ter, a senhora não fica com medo da perseguição ao seu filho lá e a vocês que vão visitar ela a partir dessa entrevista aqui, ou vai melhorar mais a entrada de vocês lá? Eu acredito, eu peço a Deus que não haja perseguição, mas se houver, Raí Lima, que venha, né? A gente tem que confiar em Deus. E eu confio em Deus demais em todos os sentidos da minha vida. E sei que o meu filho está lá dentro e está sendo protegido por Deus, apesar do que ele está passando. Porque ontem, quando foram trazer ele, eles jogaram spray de pimenta, eles fizeram um monte de coisa com ele, para ele assumir uma coisa que não é dele.
Muitas vezes, aqui mais uma vez, as pessoas estão assistindo a gente, vão dizer, mas ele cometeu crimes, fez tudo isso, mas está pagando pelo crime. Mas ele está pagando, Ray Lima. Ele está pagando, eu não estou aqui para defender o que ele fez, porque por mim ele jamais teria cometido isso. Nenhuma mãe bota um filho no mundo para ser bandido. Não, claro que não. Eu jamais, aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. Se eu tivesse um método de ter evitado, eu teria feito, mas eu não estava. Eu só soube no outro dia. Se a senhora pudesse voltar ao tempo, o que a senhora gostaria de dizer a essas pessoas que foram vítimas de assalto do seu filho? O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Pediria perdão? Eu acredito que seria melhor ele pedir perdão, mas eu peço por ele. Peço por ele e acredito num Deus que está lá em cima, que nós todos temos que ter a consciência de pedir a Deus para que a gente venha mudar, porque Deus ele está aí disposto a nos ajudar, mas cabe a nós também. Para as pessoas eu não sei o que eu posso nem falar, Ray Lima, porque nada que eu venha dizer vai justificar o que foi feito. A senhora espera quando ele sair, ele começar uma nova vida, o que ele diz para você? Eu espero que ele tenha muita fé em Deus e mude. Centro de ressocialização daqui do presídio de Piratininga. A senhora acha que muda os presos? Não, muda não. Eu acredito que com a direção que está tendo, os presos, eles vão sair pior. Porque eles são tratados que nem monstro. Um crime simples pode se transformar num bandido entrando. Com certeza, com certeza. Não há ressocialização ali. Há sim abuso. Abuso de poder. É o que está havendo. Como diz o velho ditado, quem tem filho na rua não pode dizer pega ladrão. Exatamente. Pois é. É isso aí. Olha, um relato de uma mãe que faz uma denúncia que quebra o silêncio para a equipe de reportagem da TV Mearim sobre o presídio de Piratininga. Você que é mãe, você que tem uma denúncia, o espaço está aberto. Repórter Ray Lima para a TV Mearim.